Olá, fabulosos, tudo bem? Hoje estamos aqui com o pastor Will Carvalho. Tudo bom, Will? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui conosco. O Will, ele faz parte ele é pastor da igreja da CCZL, é uma igreja afirmativa. Ele vai explicar pra gente o que é isso um pouco melhor. Bom, eu estou namorando uma pessoa da igreja e também por esse motivo eu trouxe ele para agregar, trazer informações para a gente entender melhor sobre o assunto. Eu sou um bandista, como ele sabe, então para mim também foi muita novidade, mas então a gente vai aprender aqui hoje muita coisa legal, tá bom, galera? E dizem que a minha voz é bem miada, que não precisa ser tão afeminada. Precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim. Então, Will, bom, vamos começar com a pergunta básica, né? Como funciona a igreja afirmativa? Hoje existem duas linhas, duas correntes que trabalham com a inclusão do público LGBTQIA+, certo. Né? Ou LGBTP... LGBTQAPN+. Isso, boa. Existe a linha afirmativa e a linha inclusiva. Perfeito. A linha inclusiva, ela simplesmente, a gente notou que ela simplesmente trabalha com o fator inclusão e só. Então você pode fazer parte da nossa comunidade, certo. Você é bem-vindo à nossa comunidade, e só. Nós entendemos que a radicalidade, ela só pode ser alcançada pela afirmação. Então, quando a gente diz que a gente é uma igreja afirmativa, a gente está dizendo o seguinte: a gente afirma o direito dessas pessoas se amarem, se sentirem amadas por Deus e de servirem como qualquer outra pessoa. Perfeito. Então, existe a diferença entre a igreja afirmativa e a igreja inclusiva, se é que existe essa diferença, porque pode ser que nem toda igreja inclusiva seja afirmativa, mas necessariamente toda igreja afirmativa é inclusiva. Ah, legal. Tá? Então, digamos que é um degrau a mais. A gente sobe um degrau a mais nessa escada, né? E aí, a gente, nesse ponto da afirmação, a gente afirma categoricamente. É como uma política pública afirmativa. Não é? Certo. A gente diz, essas pessoas têm direito de, como qualquer outra pessoa, se sentir amada por Deus, amada pela comunidade, amadas pela comunidade e, acima de tudo, livres para se amarem como elas se amam. Basicamente para elas serem, né, quem elas quiserem ser. Quem né? elas quiserem ser, exatamente. Que legal, que legal. E o que levou a CCZL a se tornar uma igreja afirmativa? Essa é uma excelente pergunta. Nas pesquisas eu percebi que vocês são afirmativos há um tempo. Antes ela era, como denomina? Uma igreja tipo normal? Não sei como fala. Legal. Antes nós não tínhamos, assim como política pública, com as políticas afirmativas, antes a gente não tinha noção da construção desses espaços, certo. E da necessidade humana dessas pessoas se sentirem à vontade nesse espaço. Então nós não tínhamos essa percepção. Para a gente era uma igreja como qualquer outra igreja, com algumas rupturas. Né? Nós começamos como uma igreja, a gente era inicialmente Igreja Bethesda, depois nos tornamos comunidade cristã na Zona Leste, emancipada. Então, como igreja Bethesda, lá no início, no começo, nós já tínhamos rupturas morais, com o moralismo cristão predominante. Certo. Sobretudo no que tange ao direito da mulher. A igreja Bethesda é uma das primeiras igrejas pentecostais que tem história no Brasil, que ordenou mulheres pastoras. Que legal. Então, nós já tínhamos esse recorte e esses traços, né, e esses elementos de ruptura. Ruptura com relação à interpretação bíblica, à leitura bíblica, tudo isso já era um pouco diferente. Até então, nós não tínhamos ainda a noção da necessidade, né, e da necessidade, porque a vida se impõe, da realidade de que existe um público que não é heteronormativo, que não está envolvido na heteronormatividade. Exato. A gente não tinha noção disso. Para nós, era tudo comum, tudo normal, e assim vai. Até o dia, nós começamos a nos dar conta disso quando começaram a surgir pessoas, que na verdade, pessoas já evangélicas, histórico evangélico,
mas que já não estavam mais sofrendo por conta da ruptura do conceito teológico sobre Deus, sobre o mundo, sobre usos e costumes, que aquela velha história da mulher não pode usar calça, sabe, essas coisas que tem, é muito popular em igreja evangélica, né? Perfeito. Nós entendemos que existiam outras limitações, outros empecilhos que impediam as pessoas de se aproximar de Deus. Não porque Deus não se aproximava delas, mas porque a religião dizia que elas não poderiam se aproximar de Deus, do Deus da graça como a gente acredita, porque elas têm um jeito de amar diferente. E isso ganhou destaque no meio da gente quando nós tivemos a grata alegria de receber na comunidade um casal, o Davi e o Wagner, que são... o Davi é presbítero da comunidade, o Wagner é responsável pela nossa comunicação da comunidade, ambos cantam o nosso grupo de louvor da banda. Legal. E não foi nada imposto. Eles sempre conviveram entre nós, na deles, sem nenhuma imposição, sem nenhuma reivindicação. E é bom deixar claro, com todo direito, se tivesse sido assim. Né? Com todo direito. E aí, a gente, convivendo com eles, acabou despertando na gente o interesse de entender o que era esse fenômeno de pessoas de uma orientação fora da normativa, da normatividade, né, se sentindo interessadas, se sentindo... porque o normal é essas pessoas... Se sentirem excluídas, né? O normal nem é a palavra certa de se dizer, mas assim, o que você vê no comum, no cotidiano, é as pessoas se sentirem excluídas desses espaços, porque elas são excluídas, não é só se sentir, elas são excluídas. Exato. Mas nesse caso, são pessoas que se sentiam à vontade entre nós. Então, eu gosto sempre de dizer isso, a nossa aproximação e o nosso descobrimento como comunidade de Jesus afirmativa, ele é pelo afeto, pela proximidade, pela convivência. É de tanto conviver, de tanto se relacionar com essas pessoas, que nós percebemos que esse era um empecilho que não podia subsistir e que era um detalhe besta diante da diversidade da criação, diante de Deus, diante de toda a beleza da graça, entende? Então foi aí que a gente entendeu que a gente precisava abrir as portas. E quando a gente fala em abrir as portas, alguém pode dizer assim, mas não eram abertas? Eram abertas. A gente podia até se enquadrar numa igreja afirmativa, numa igreja inclusiva, melhor dizendo. Perfeito. Mas nós radicalizamos quando a gente começa a adotar discursos objetivos ao dizer que essas pessoas não só são bem-vindas entre nós, como sempre foram, mas elas têm todo o direito, como qualquer outra pessoa tem direito no meio de nós, de exercer a sua fé, sua espiritualidade, seus dons, de se sentir amado, amada, de serem amadas. Basicamente, elas precisam entender que elas também são filhos de Deus. Exato, e que elas podem adorar Deus acima de qualquer coisa. Exatamente. Né? E você acha que, quando vocês mudaram, isso afastou algumas pessoas? Muita gente. Muita gente. Porque esse é impressionante como esse é um ambiente da moral e do moralismo cristão predominante, que ele é, digamos assim, o divisor de águas. Porque as pessoas elas chegam na nossa comunidade, chegavam na nossa comunidade, e ainda chegam, com uma série de violências, vítimas de uma série de violências, financeira, né? Essa velha, todo mundo sabe dessa violência financeira que muitas igrejas evangélicas praticam, infelizmente. Né? Infelizmente. Aí, então as pessoas aceitam romper com isso. As pessoas aceitam romper com os usos e costumes, como eu disse aqui, da mulher não poder usar calça, do homem não poder jogar bola, não poder vestir um shorts, de não poder ir na praia. As pessoas rompem, a mulher não poder usar um brinco, um batom. As pessoas rompem com isso. As pessoas rompem com essa ideia de um Deus carrasco que a gente combate na nossa comunidade. As pessoas rompem com tudo isso. Quando chegam na sexualidade, que não é a sexualidade delas, é a sexualidade do outro. Ou seja, isso não diz respeito a ela, diz respeito ao outro. Quando chega nesse ambiente, as pessoas têm um bloqueio. É impressionante. Tem um bloqueio. E foi isso que nós vivemos, experienciamos. Infelizmente, por conta da nossa abertura
E eu vou repetir, não é só uma abertura para dizer para as pessoas que elas são bem-vindas, porque se fosse só nesse ambiente, a igreja estaria lotada ainda das pessoas que foram embora. Você, me permitam aqui, você é gay limpinho, fica aí. Mas fica aí. No seu canto. Fica no seu cantinho aí, distante de mim. E na nossa comunidade, quando nós radicalizamos e dizemos, não, essas pessoas têm direito de reivindicar o que a gente reivindica e direito de viver o que a gente vive. A certeza desse amor, desse carinho de Deus, como a gente tem normalmente. O mesmo direito que nós temos, eles têm. Aí as pessoas começaram a sair. Até para ver, de repente, uma pessoa gay, né, ou uma pessoa LGBTQIA+, de repente pregando a palavra, para eles deve ser uma coisa muito chocante, né? Exato. Infelizmente, né? Não deveria ser dessa forma. E você sabe que eu ainda até penso assim, que é possível que elas até aceitem essas pessoas pregando, tá? Muitas que foram embora da comunidade, porque muita gente foi embora da comunidade por conta disso. Nós éramos uma igreja em 2011, que é quando a gente... Em 2000, acho que entre 12 e 14 que a gente começa a mergulhar mesmo nessa radicalidade do amor. As pessoas... Então, conhecendo as pessoas que saíram da nossa comunidade, eu posso dizer a você que essas pessoas até aceitariam ouvir a pregação de um LGBTQIA+, viu? O que elas têm dificuldade de aceitar é a convivência. A convivência. É estar no mesmo ambiente. É estar no mesmo ambiente. É olhar para dois gays se beijando e ter o mesmo sentimento que você olha quando você olha dois héteros se beijando. Entende? Então, essa é a dificuldade. A dificuldade de observar o outro ter o afeto e de entender que o outro tem direito de exercer e de receber aquele afeto. Então, eu estou para dizer para você que até seria possível que essas pessoas ouvissem um LGBTQIA+ pregando. Certo. Né? Desde que também ele não toque no assunto da sexualidade dele. Né? Sim. Em temas genéricos, ele até pode pregar. Agora, a grande dificuldade das pessoas foi ouvir que a mesma porção do amor de Deus que ela, hétero, casada, com família e etc., né, sem nenhum divórcio na vida tem, a mesma porção do amor o LGBTQIA+, que às vezes namora, às vezes não namora, às vezes tem um relacionamento, às vezes não tem um relacionamento, mas a mesma porção desse amor esse LGBT também tem. Não é? Certo. E aí é onde vem a dificuldade das pessoas de conviverem com essa realidade. Então a gente perdeu muita gente. Muita gente. Enfim. Uma pena, mas cada um escolhe, né, o que busca e o que é melhor para si só. Ainda dentro desse tema, Will, eu vi alguns vídeos, né, não vou dar aqui palco para algumas pessoas que não merecem, mas assim, falando, né, mal das igrejas afirmativas, principalmente pessoas famosas, né, e também sobre essa questão na Bíblia, em dizer que na Bíblia condena a homossexualidade. Né? Então, como você como pastor vê isso? Né? Como você, enfim, enxerga essa fala? Né? E o que está escrito na Bíblia? Né? Eu procurei, eu não achei. Bom, quanto à nossa comunidade, quanto às ofensas que as comunidades afirmativas sofrem, esse é um movimento natural do cristianismo predominante. Quem alcança a hegemonia, quando tem essa hegemonia colocada em risco, em perigo, a tendência é reagir para se defender. E ao ataque é a melhor reação. E o ataque, né? Nesse caso, ainda mais conhecendo a história do cristianismo, o ataque sempre foi o expediente da primeira hora ali. Né? Veio, aqui. A gente vamos atacar. Né? Então tem isso. Eu entendo as igrejas que têm essa hegemonia, tem essa moral hegemônica cristã, né, que é muito mais do que moral hegemônica cristã, é o moralismo, né, porque todos nós temos a nossa moral. Sim. Mas quando eu quero impor a minha moral a você, aí se torna moralismo. Exato. E esse moralismo, quando ele se vê colocado em xeque, a reação dele é a violência. É a reação violenta, para se defender e para se manter. Porque se você tirar, vai colocar o que no lugar? Nós sempre aprendemos assim. Sempre foi ensinado pra gente assim, a olhar o mundo desse jeito. Agora você quer me ensinar a olhar o mundo de um outro jeito? Entende? É também um aprendizado. É também uma aprendizagem.
né, que as pessoas não querem se sujeitar a fazer. Então, quando esses grandes pastores e etc. que atacam as igrejas afirmativas, dizendo que a igrejinha, como a gente ouve, igrejinha da Shopee, que a igreja não sei o quê, que não presta, que é porta larga, que é um jargão evangélico, né? Igreja de porta larga, etc. A gente olha e dá risada. Olha e dá risada, porque Jesus sofreu os mesmos ataques. E aí, entrando nessa sua segunda parte da pergunta, existe duas formas de ler as Escrituras, a Bíblia. Existe a forma que é a forma fundamentalista, que é a forma que é da moral cristã predominante. Certo. Que é uma construção que não é de uma hora para outra, isso é construção de milênios, e, portanto, não será de uma hora para outra que a gente vai derrubá-la. É preciso, infelizmente, será necessário milênios. É mais ou menos, eu vou voltar à questão das políticas afirmativas. A gente teve mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Eu chuto que nós vamos precisar de, no mínimo, o dobro para, talvez, reduzir para, 5%, 10% os efeitos da escravidão sobre o Brasil. Sim. Então, nós começamos agora. Nós não vamos ver isso. Não veremos. Não veremos, exato. Então é a mesma coisa com relação à cristandade. É uma moral construída, elaborada, predominantemente por europeus, brancos, unanimemente heterossexuais. Exatamente. Homens, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai derrubar. Mas existe sim essa forma de ler a Bíblia, e existe uma forma que tem Jesus como referencial para ler as Escrituras. Jesus também teve dilemas como esse. Quando Jesus cura no sábado, cura num sábado, um judeu fazendo isso, é causar escândalo, porque no sábado não se podia fazer nada, é dia de descanso. Mas Jesus faz uma pergunta, que é a pergunta que todos nós devemos fazer se queremos e se estamos dispostos a seguir a Jesus. Quem vale mais? A lei, a letra, os costumes, as regras ou as pessoas? É a pergunta que Jesus faz. E aí ele também dá a resposta na pergunta, né? Que é a resposta não foi o sábado, não foi o homem criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem. Sim. Quando o sábado deixa de ser útil ao homem, o que tem que fazer com o sábado? Descartá-lo. Porque o que interessa é o humano. Então, a nossa leitura bíblica, ela tem a ver com essa ótica de Jesus, preocupado com o humano. Principalmente se esse humano for diferente de nós. Porque Jesus cura um homem pobre, cego, diferente, marginalizado, e esse homem é curado, e Jesus não tem nenhum apego ao costume, à religião dele para impedi-lo de curar aquele homem. Muito pelo contrário. Jesus usa, inclusive, os preceitos da religião dele para curar, inclusive no sábado, rompendo com uma tradição. Melhor do que romper, eu acho que a palavra é relativizando. E essa é uma palavra que assusta e muito quem quer manter o domínio sobre as narrativas, né? A palavra da moda, as narrativas, etc. Né? Quando você relativiza, é que você coloca algo e diz assim, olha, a nossa verdade vem até aqui. Quando a nossa verdade choca com isso aqui, a nossa verdade baixa o tom, porque o que interessa é esse ponto. Essa é a verdade. E o que nós vemos em Jesus é exatamente isso. A gente tem práticas, a gente tem costumes, a gente tem vivências, mas quando essas práticas, costumes, vivências se chocam com o amor, tudo é relativo. Porque o que interessa é a dignidade da pessoa, é essa pessoa se sentir amada. Né? E aí, na Bíblia, bem rapidinho, na Bíblia nós temos no Antigo Testamento um texto de Levítico falando sobre relação homossexual, que é um texto que, inclusive, não trata nem de relação homoafetiva lésbica, por exemplo. Aliás, no Antigo Testamento não tem nada que fale sobre relação homoafetiva lésbica, por exemplo. Só sobre homens. Só sobre homens. E o texto que fala sobre homens está inserido num contexto que trata sobre higiene, não sobre moral.
Isso faz toda a diferença quando você entende o contexto desse povo que está no deserto. É muito simples de entender quando você faz a leitura a partir de uma reverência que nós temos com o texto bíblico, mas sem negar a realidade. Nós estamos falando de um povo tribal que está no meio de um deserto, com dificuldade de ter água. E no mesmo texto que trata de higiene, o mesmo texto trata sobre a mulher menstruada. Por que ninguém lembra do trecho que fala da mulher menstruada? E só lembra do texto que fala sobre os homens? Que é conveniente. É conveniente, né? É conveniente. É muito conveniente. Né? Aliás, hoje, inclusive, tem até tabu, né? Porque tem mulher que não tem problema nenhum, não vê problema nenhum em se relacionar menstruada. E esse é um tema que, inclusive, a igreja nem tem alcance, né? Não consegue nem discutir sobre isso. Né? Eu estou tratando desses temas, e isso também serve para mostrar como a Bíblia e o quanto a Bíblia faz parte do nosso cotidiano. São Sim. Histórias, são vivências. Né? O Novo Testamento tem 2 palavras que tratam sobre a homossexualidade. Tá? 2 palavras que tratam. Na verdade, o Novo Testamento tem, se eu não estou enganado, 3 ou 4 fala sobre homossexualidade apenas. Tá? Eu até escrevi para não errar, porque é em grego, então não vou me arriscar. É malakos, que é de malacoide, malakóis, que tem a ver com tecidos finos. Que foi traduzido como? Olha a loucura. Efeminado e homossexual passivo. Nossa. Os textos bíblicos traduzidos como efeminado, isso eu estou falando de Romanos 1, 26, 28, 1 Coríntios 6 e 19, principalmente. A palavra grega do original é malakos. E malakos, malacoide, tem a ver com tecidos finos. Olha o exercício. E um outro texto que existe, a outra palavra, melhor dizendo em grego, que existe para isso, chama-se arsenokoides, que são os ativos. O mais impressionante é que a palavra homossexual, ela nasceu para a gente entre o século XVIII e XIX. Estamos falando de 1800 anos depois de Jesus. Assim. Ou seja, não nem como, né? Não são realidades, é uma palavra que nem existia. Sim, era uma realidade que nem existia. Nem existia. Então, você tem uma tradução, eles trazem uma palavra, colocam lá, principalmente em 1 Coríntios, que ficaram de fora os homossexuais passivos e ativos. Tem tradução da Bíblia fazendo assim. Não. Isso é um absurdo. Porque nós estamos falando de uma palavra que é recente, e de uma tradução, pela primeira vez foi traduzida assim, em 1940. Mais precisamente, em 1946. E a primeira vez que o tradutor usou a palavra homossexualidade para essas 2 palavras gregas, ela não foi bem recebida pela comunidade cristã. Isso só ganhou corpo quando... Olha como as coisas vão se encaixando. Isso só ganhou corpo quando houve a explosão de AIDS no mundo. Na década de 80. Década de 80. Uhum. E aí foi necessário arrumar um jeitinho para dizer, com aquela falsa crença, para manter aquela falsa crença, aquele fantasma de que a AIDS é a doença dos gays, né? Sim, era o que diziam, né? Na época, exato. A doença dos gays. Então, como se só os gays pudessem exato, pegar. E aí, para manter, para sustentar esse fantasma, manipulou-se a Bíblia. Agora, você não vê evangélico criticando essa manipulação. Os fundamentalistas, os radicais, não falam sobre isso. É porque convém para eles da forma que está. Exatamente da forma que está. Exatamente. Então, esses são os trechos, os textos, as palavras que se referem à homossexualidade e que não tem nada a ver com a homossexualidade do jeito que a gente entende ela hoje, do jeito que a gente vê a realidade. Sabe? E aí a nossa leitura como comunidade, da nossa igreja, é olhar isso e falar, não, eu não vou descartar o texto. Eu não vou jogar fora o texto para nós é sagrado, é a história de uma comunidade, é a nossa história como comunidade, como ser no mundo. Não vamos descartar, mas nós vamos ser verdadeiro com esse texto. Vamos ser transparentes com esse texto e vamos lê-lo à sua realidade, ao seu contexto,
né? Principalmente tratando de Romanos, porque os romanos usavam o sexo, e aqui não estou falando só de sexo homossexual não, viu? Sexo de todas as ordens para a idolatria, para culto. Né? Porque idolatria também é porque é um culto diferente do nosso. Sim. Era um culto diferente do culto dos cristãos. Então as mulheres se relacionavam entre si, as mulheres, porque no Novo Testamento tem trechos que falam sobre a homoafetividade lésbica. Né? Então o Paulo, quando vai criticar isso em Romanos, ele está criticando não é exatamente a prática ou a relação, né? Eu até acho errado falando prática. Ninguém fala, sua prática é heterossexual, ninguém fala isso. Né? Não. Mas Paulo vai se referir a isso porque ele está criticando o culto, o jeito que o sexo é utilizado. Aí alguém vai dizer, mas você está relativizando para te favorecer e blá blá blá. Aí é o que eu falei. Você quer entender o texto bíblico para que as pessoas se sintam amadas, benquistas e mais próximas de Jesus ou distantes? Cabe a você fazer essa escolha. O que eu, como igreja de Jesus, tenho que fazer é ser transparente com o texto e verdadeiro com as pessoas. Dizer para as pessoas, o que diz o texto? O texto diz isso. O que diz Jesus? O que diria Jesus? Como se comportaria Jesus? Jesus fazia isso, faria isso. Eu fico com Jesus. É isso. É Jesus se encontrando com uma mulher que está prestes a ser apedrejada. Curiosamente, ela está sozinha, mas é uma mulher que está sendo acusada de adultério, então ela não adulterou sozinha. Concorda? Sim. Mas ela está sozinha porque ela é mulher. Provavelmente o homem com quem ela adulterou está entre aqueles que vão apedrejá-la. Sim. Porque o moralista é esse. Sim. Bem atual isso. Exatamente. O moralista é esse. Errado é você, o sujeito de amar, o sujeito de se relacionar. Você que é o imoral. Eu não. Eu sou superior. Né? Então, para apedrejar, eu sou o primeiro. Mas os meus defeitos, as minhas falhas, eu nunca vou reconhecer. E Jesus se depara com essa realidade e diz assim, simples e direto, quem aqui não tem pecado, por favor, começa aí a apedrejar. Por quê? O que dizia a lei? A lei dizia que ela deveria realmente ser apedrejada junto com quem ela foi pega em adultério. Sim. Então eles iam cumprir a lei. Mas aí Jesus vai dizer o seguinte, o que diz o espírito da lei? O que é essa lei? Atacar a pessoa ou atacar os pecados? E quando vai atacar os pecados, ataca os pecados de todos nós. E é bom que se diga, não estou dizendo aqui e nunca direi que eu estou dizendo, porque muita gente fala assim, né? Eu amo o homossexual, mas não amo a homossexualidade porque a homossexualidade é o pecado do homossexual. Não. Porque se a homossexualidade é o pecado do homossexual, a heterossexualidade é o pecado do heterossexual. É a mesma resposta que a gente dá para quem diz assim, eu respeito você escolheu ser gay, né? Não, você não escolheu ser gay. Sabe por que você não escolheu ser gay? Porque eu não lembro e não fiz, eu não escolhi ser hétero. Então, se eu não escolhi ser gay, se eu não escolhi ser hétero, ninguém escolhe ser gay. Sim. As pessoas são porque são. É simples. É desse jeito. E aí eu volto para o que eu acabei de falar. Você opta por seguir essa linha, incluir, abraçar e afirmar o direito das pessoas de amarem e serem amadas, ou você opta por ser fundamentalista, dizer que essas pessoas vão para o inferno. Toda aquela conversa que a gente conhece, que a gente sabe de quem quer dominar os corpos e as mentes. Porque dominando corpo e mente, eu domino tudo. Sim. É por isso, para fechar a resposta, é por isso que a gente incomoda tanto as igrejas que são dominantes, ricas, milionárias, etc. Por quê? Porque a gente está dizendo que o domínio dessas pessoas sobre as outras pessoas, o domínio dessas ordens, e a Bíblia vai dizer dessas potestades, desses espíritos, sobre o corpo e a mente das pessoas, é para manipulá-las e para se manter cada vez mais rico, mais forte, mais poderoso. E quando a gente afirma que qualquer pessoa pode se amar do jeito que quiser na nossa comunidade e vai ser amada pela comunidade e, acima de tudo, já é amada por Deus como qualquer outra pessoa, a gente rompe com esse domínio. A gente fragiliza esse domínio. E a reação são as piores.
Sim. Né? Porque tem a violência, no ethos cristão tem a violência. Exatamente, é o que eu sempre digo, falta conhecimento, procurem conhecer mais, aprender mais antes de julgar qualquer que seja o que você estiver julgando, né? Bom, já que a gente entrou nessa coisa de escolha, vou fazer uma pergunta difícil, mas quando que foi uma escolha do Will se tornar um pastor? Isso foi, como você se entendeu? Eu não sei se é isso, né? Você se entende? Quando você se encontrou, você falou, eu quero ser um pastor. Na verdade, eu sou uma pessoa interessada pela religião desde muito cedo. Desde muito cedo. Eu já estudei com os Mormons, com os Testemunhos de Jeová, eu fiz crisma e catequese e sou evangélico. Então, a religião sempre foi algo de muito interesse, sobretudo por conta da leitura, né? De ler bastante e de gostar de ler e aí se aproximar da leitura, das leituras sagradas das religiões. Certo. Bíblia para uns, né, os livros dos Mormons e assim vai, né? Por conta disso eu me converti e aí sempre tive muito interesse com essa parte da teologia, da leitura, do estudo, né? Certo. Das escrituras e dessas teologias que perfazem o movimento evangélico e religioso. Mas ser pastor não é só pregar, não é só ler, não é só estudar. Ser pastor é principalmente, e talvez seja fundamentalmente, o resto é tudo acessório, é cuidar de pessoas, cuidar de gente. É ajudar as pessoas, de alguma forma, contribuir para que essas pessoas sejam a melhor versão delas mesmas. E quando eu descobri isso, eu digo que o meu desejo de ser pastor ele ganhou novos contornos. Porque eu queria, na verdade, não era nem bem ser pastor, como sempre gostei de falar e de ler, a ideia era ser pregador, né? Com aquela ideia antiga e obsoleta e ultrapassada de que a gente prega para converter as pessoas, etc. E queria, porque tinha a intenção, como tem boa intenção a maioria dos pregadores evangélicos, salvar as pessoas, levando a mensagem de Jesus a elas. Mas quando eu entendi que ser pastor é muito mais do que pregar, é cuidar de gente, é ajudar as pessoas, é ouvi-las sem julgá-las, é cuidar, é abraçá-las sem condená-las, é acolhê-las. Quando eu entendi isso, eu disse, é isso mesmo que eu quero para mim. É isso mesmo que eu quero fazer. É uma das coisas que eu quero ter na minha vida como experiência de vida, como experiência humana e como legado, quando a minha existência física não estiver mais por aqui, né? E aí foi quando eu digamos que aceitei essa vocação. Óbvio que, olhando e sendo um pouco mais, digamos assim, apegado à Bíblia, existem pessoas com diversos dons na comunidade. A igreja tem essa beleza, a diversidade dos dons dentro da comunidade. Uns têm dom para isso, para aquilo outro, né? E tem gente que tem dom para cuidar de gente, que é dotado de recursos, de ferramentas que meio que são naturais, outras nem tão naturais, mas você vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai criando, vai nascendo em você vai desenvolvendo, que é de cuidar de gente, né? E aí, quando eu percebi que eu gostava de ouvir as pessoas, de cuidar das pessoas, quando eu percebi que gostava de fazer parte desse processo de que as pessoas alcancem a melhor versão de si mesmo, eu falei, é isso que eu quero para mim. Aí se encontrou, que legal. Aí eu me encontrei. Então, para mim, ser pastor é cuidar de gente. Acolher. Né? É acolher pessoas. É isso. Que legal. Muito legal. Por mais pessoas assim no mundo, né? Bom, eu não posso deixar de perguntar, né? Uma outra pergunta meio polêmica ou não, mas como eu sou uma pessoa umbandista, né? Como que a igreja enxerga assim, os umbandistas? Você fala da comunidade ou da igreja? Da comunidade, tá. Né? Como a comunidade ela vê essas pessoas, né? Legal. De que forma? Porque assim, do lado de cá, né, eu já respondendo a minha pergunta a você, a minha mãe de santo ela é muito receptiva, né? Inclusive já foi pastor, já foi padre, então assim, ela costuma ter essa
essa troca, né? Porque é isso, a gente tá aprendendo, a gente aprende com todo mundo. Então, pelo menos do lado de cá, eu não sinto nenhuma resistência da parte da comunidade umbandista, né? E já digo de antemão que também não senti nenhuma de vocês, porque eu sou super bem acolhido lá, enfim. Mas gostaria de saber no geral, né, como isso funciona. Eu sempre vou dizer que a religião é um jeito de olhar a vida, o mundo e essa coisa misteriosa que a gente chama de Deus ou deuses para outras religiões. Certo. Sempre vou dizer que a religião é uma chave. É simples. A vida é a porta. Tem um buraquinho ali que você coloca a chave para abrir. Ou a vida seria uma série de portas, né? E a gente vai abrindo as portas na decorrer da nossa existência, nossa vivência, nossas vivências humanas. Vai abrindo portas. Então a gente olha para outras religiões e diz assim, faz sentido para essa pessoa? Desperta nessa pessoa o melhor da humanidade dessa pessoa? Essa pessoa, nessa religião, ou essa pessoa dessa religião, está vivendo ali o melhor do humano que ela pode ser? E só quem pode dizer isso é essa pessoa, não sou eu? Sim. Isso é isso. Quem sou eu para dizer que religião é certa, que religião é errada? Porque a crítica que eu poderia fazer, e que necessariamente eu faço dentro do meu espectro Certo. evangélico, é que essa espiritualidade que você está desenvolvendo está deixando você triste, está te culpando, te fazendo viver sobre a culpa e sobre o medo, esse jeito de se relacionar, de se relacionar com o sagrado, está te gerando prejuízos físicos e espirituais? Porque se tiver, aí eu preciso dizer a você que você está fazendo algo errado. Certo. E aí não interessa, aí é o que eu acabei de falar, não interessa se é da religião A, B, ou C, ou D, ou se da minha religião. Se não está gerando vida, se não está gerando dignidade humana, e mais do que dignidade humana, se não está preservando por aquilo que a gente tem de mais bonito, mais grandioso, que é, por exemplo, o planeta, a terra, a natureza, aquilo que a gente é. Aí eu preciso dizer que você está fazendo alguma coisa errada. Se você quiser também ouvir o meu conselho, não precisa ouvir. Mas, caso contrário, se está gerando o contrário, eu só posso ver... Beleza, sobretudo porque o cristianismo tem a arrogância dos europeus. Então só o cristão sabe quem é Deus, só o cristão sabe cultuar a Deus, só o cristão sabe responder as perguntas sobre Deus. Isso é a arrogância dos europeus. Viver na comunidade cristã da Zona Leste também é se despir e abandonar essa arrogância. É olhar para outras religiões e dizer, Deus, para nós, Ele é espírito, Ele é vento, Ele sopra onde Ele quer, como Ele quiser. Então ele pode estar em qualquer lugar. Pode estar, né? E pode se manifestar como Ele quiser. Porque quando eu disser que Ele se manifesta de jeito A, B ou C, deixa de ser Deus e vira um ídolo. Porque aí ele tem que obedecer o jeito que eu entendo que ele tem que agir. Porque o dia que ele agir fora disso aqui, ele não é Deus. Então logo ele é um ídolo para mim, não é Deus. E Deus é Deus. Então eu vejo, e sobretudo porque também vejo a religião como fenômeno humano. A partir das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, entender a religião como fenômeno humano. Né? Eu sou preto, sou de família preta. Então, em tese, eu deveria me voltar para o candomblé, mas eu não sinto. Acho linda, já disse isso, já preguei sobre isso na comunidade. Eu já vi, inclusive. Exato, acho linda a liturgia, acho linda a cerimônia, acho lindo como se relacionam, mas não me apetece, não me toca. E está tudo bem. Isso não pode fazer com que eu vire para você, que é, por exemplo, da Umbanda, que está imergido em muita brasilidade. Sim. Porque é a mistura dos cultos africanos, indígenas, né? E dizer para você, não, você está errado, quem está certo sou eu. Não, isso é arrogância. Isso se chama colonização. E a gente, na comunidade cristã da Zona Leste, principalmente, abriu mão disso. Abriu mão disso, porque a gente entende que Jesus não veio fundar uma religião. E ele não fundou uma religião. Jesus era judeu, Jesus não é evangélico. A gente entende que Jesus veio fundar um novo jeito de viver, a partir de outros paradigmas,
Acho que ele não tinha nem igreja, né, para ser mais exato. Exato. Sim. Exato. Jesus veio fundar um novo jeito de viver. São paradigmas éticos para a vida que Jesus veio nos dar. E ele nos deu muito bem, como testemunho e como exemplo. Então, eu até diria para você que eu não vejo problema nenhum de, por exemplo, outras pessoas cristãs frequentarem outros ambientes de culto. Não vejo, porque, eu repito, isso não. Quem quer dominar como Deus deve se comportar na vida da gente é a religião predominante dos colonizadores. Sim. É importante a gente aprender, a gente está falando sobre aprendizado, e é importante a gente estar em todos Uns os com os lugares. outros, exatamente. Até para se a gente tiver algum julgamento, né, não sei se é a palavra certa que fala, mas para que a gente tenha ido e tenha visto. Perfeito. Né, não só que a gente ache, né, a gente Exato. precisa entender melhor tudo para a gente poder pré-julgar ou para a gente poder julgar. Se existe isso, de a gente poder julgar alguma coisa, porque cada um faz aquilo que você falou, que né, convém para ela. Desde que mantenha, obviamente. Desde que ela não mate o hobby, não faça nada do tipo. Não faça mal a ninguém. Exato. Nem a ela mesma, como Nem você a ela falou, mesma. isso é importante. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, tá, galera? Foi muito legal falar com o Will. E a minha última pergunta é assim: as pessoas que vão, né, até a CCZL, aí eu tô falando das pessoas LGBTs que APN+, existe ali algum tipo de coisas que vocês fazem para essas pessoas? Existem movimentos dentro da igreja? As pessoas que estão vendo e querem conhecer, elas podem ir... Existe alguma regra? Elas não podem ir vestidas com tal roupa? Não sei, né? Vou fazer uma pergunta bem ignorante, digamos. Sim. Assim. Ela vai se sentir ali acolhida? Vocês fazem algum movimento para que ela se sinta presente? Em termos até da igreja, ela pode pensar, de repente, em ser uma futura pregadora, um pregador, ou um pregador, enfim, né? A gente está falando de diversas pessoas, diversos aspectos, e como a CCZL ela recebe isso, ela coordena isso hoje? Como eu te disse, a gente acredita muito mais do que no acolhimento, na emancipação das pessoas no nosso ambiente. E para isso, as pessoas precisam ter as suas demandas, as suas realidades atendidas. A igreja precisa falar a realidade do homossexual no Brasil no século XXI, em 2024, 25, 26. E as demandas do gay, da lésbica, da trans, queer, as demandas dessas pessoas não são as minhas demandas, porque eu sou hétero. Certo. Logo, a igreja não pode me atender da mesma forma que ela atende essas pessoas. Porque se a igreja me atender da mesma forma que ela atende essas pessoas, voltamos ao problema da heteronormatividade. E vice-versa. Se fosse o contrário também, sim, seria verdade. É querer que ela se enquadre numa... Exato. Essa é inclusive, das críticas que a gente faz com igrejas que são... que se dizem inclusivas e são igrejas que só os gays têm espaço. Sim. E esse é um problema que a gente não pode... Uma esparrela na qual a gente não pode passar e cair. Então, na nossa comunidade, a gente tem a alegria de ter um grupo que atende as demandas, ouve, cuida, acolhe, e a partir, inclusive, de um corpo, tal qual o corpo LGBTQIA+, porque não faria sentido pra gente botar um hétero lá pra sim. Cair no mesmo erro. Exato, exato. Repetir as mesmas práticas. Como Jesus diria, colocar vinho novo e odre velho. O odre vai romper. Colocar tecido velho em roupa nova. Pode ficar até meio diferentão, mas não vai resolver. A roupa não é nova. Né? Então, a gente tem, como eu falei, o Davi, o presbítero da comunidade, que é líder do CCZL Diversidade, que é esse nosso ministério, esse nosso braço, esse nosso espaço de acolhimento das demandas da realidade LGBTQIAPN+. Né? É isso que a gente busca com esse grupo. Né? Sempre trabalhando de modo a incluir o grupo no todo e o todo no grupo, que é importante também. Sim. Né? Para que não se criem guetos. Sim, não se criem bolhas dentro. Exatamente, né? Porque senão não é igreja. Se eu criar uma bolha. Não é igreja, não faz sentido ser igreja assim. A gente acredita numa fala bíblica
em que o apóstolo Paulo diz que Jesus é tudo em todos. E em Jesus não existe grego, nem judeu, nem servo, nem senhor, nem homem, nem mulher. Nós somos tudo nele e ele tudo em nós. É por isso que nós temos um grupo voltado para essas demandas. Por quê? Porque tem demandas para essas pessoas, tem a demanda das crianças, que é uma outra realidade, tem a demanda dos idosos, tem a demanda das mulheres, tem a demanda das famílias, dos casados, né? E aqui casados de toda a ordem, casados hétero ou homoafetivos, né? Então, todas essas demandas a igreja precisa responder, e são realidades que as pessoas... Não existe uma forma única para resolver tudo isso, todos esses processos e demandas. A gente precisa criar processos que respondam a cada um a sua demanda específica, para que o todo fique bem. Por isso que a gente tem o CCZL Diversidade, que é um grupo que as pessoas que quiserem conhecer serão muito bem-vindas. E a gente uma das primeiras coisas que a gente identifica se a pessoa é LGBTQIA+, de maneira muito sutil, muito respeitosa. Porque, inclusive, a gente sempre diz isso na comunidade, nós não temos uma bandeira. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho, da graça, do amor. Certo. E a gente acredita que debaixo desse guarda-chuva, que é o Evangelho, a graça e o amor de Deus, tem as bandeiras. Então, quando tiver que lutar com a bandeira colorida, a gente vai lutar com a bandeira colorida. Tem alguém sofrendo risco de morte porque é colorido? Então a gente vai colocar a nossa vida em risco por essa pessoa também. Assim como a gente pode lutar pela bandeira do feminismo, das mulheres, a bandeira dos pretos, das minorias que se sentem em risco, porque são o que são. Então a gente acredita que debaixo do guarda-chuva do Evangelho estão essas bandeiras. E aí, portanto, quando a gente abre o guarda-chuva, todas essas bandeiras estão contempladas. Legal. Por isso que é importante ter um grupo que cuide de cada uma dessas bandeiras, de cada uma dessas demandas, dessas necessidades que são meramente humanas. Sim. Humanas, fazem parte da nossa humanidade. Então, e a igreja só faz sentido ser igreja de Jesus se a igreja de Jesus atender às demandas humanas. Porque, afinal de contas, prédio, parede, cadeira não são a igreja de Jesus. Elas são prédio, parede, cadeira que a igreja de Jesus usa para se reunir como recurso, como ferramenta. Mas a igreja de Jesus são pessoas. A igreja é coletivo, eminentemente coletivo, e são pessoas. Simples assim. Legal. Bom, gente, então a gente está encerrando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, viu, de pastor nada, Will? disponham, sempre à disposição. Quem quiser conhecer a comunidade, fiquem à vontade. Estamos na Rua Asfaltista, número 96, Vila Formosa, São Paulo. Serão todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes sempre. Legal, a gente vai colocar também aqui no vídeo, tá, as informações. E é isso, fabulosas. Então, quem gostou, curte, compartilha, envia para amigo e aguardem aí que foi um assunto muito legal e a gente vai, com certeza, ter mais vídeos vindo por aí. E deixa a opinião de vocês, se vocês querem falar sobre algum assunto, quer fazer alguma pergunta, eu passo para o pastor Will estar respondendo, tá bom? Com certeza. Obrigado, fabulosas. Até a próxima. Kisses. Pra trás, pra trás, e dizem que a minha voz é bem